Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá aqui. Opa, tá solto. Chegou o momento. Oi pessoal, tudo bem? Rosenberg Souza com mais uma tentativa de reparo, ou com um possível reparo. Eu digo sempre uma tentativa ou um possível, porque a gente não sabe o que é que nos espera, né? Mais uma placa de um Yamaha PSRS 910. Essa placa pertence ao seu Vilmar. Seu Vilmar nos enviou da cidade de Sombrio, Santa Catarina. Quero mandar um abraço todo especial ao seu Vilmar. Seu Vilmar já nos enviou aqui, acredito eu que umas 5 placas para mais ou para menos, viu? Veja bem, pessoal, qual é o problema apresentado por essa placa? O seu Vilmar já me mostrou no WhatsApp, mas eu quero ligar o teclado já que eu tô aqui com a placa. Deixa eu mostrar aqui o código dela. Placa com código com endereço MAC final 5A C342 com um código impresso. Não confio muito nele, ele se repete, tá? É tipo uma hora, não é um código aqui. A hora, né, que foi impressa a serigrafia da placa, tipo assim, algo desse tipo. 11:15. Deixa eu ligar a máquina. Já vimos esse BO por aqui. Graças a Deus, com toda paciência, né? Graças a Deus a gente conseguimos reparar diversas placas com esse tipo de problema. E aqui na JM Tech nos tornamos especialistas nesse tipo de instrumento. Deixa eu ligar aqui. Liguei. Já está errado o tempo do bolt. Se erra o tempo do bolt, certamente tem erro na placa, né? Erro ou erros na placa. Se ela passar até 12 segundos, ou ela vem com o vocal harmony aqui, ó, aceso, mudo. Quando o vocal harmony vem aceso, todo o teclado entra em mute, né? A placa ela entra no estado de mute, não liberando o sinal nem das teclas. Algumas liberam o painel, outras não liberam o painel, mas quando você solta a bateria, fica o LED acionando aqui, né? Indicando a bateria acionada, porém mudo. Então tem algumas placas que elas travam aqui na logo sem essa identificação da Yamaha. Tem placa que trava aqui na logo com um código de erro, e aí são inúmeros. Aquilo ali é código de protocolo, tá? E a tendência, se continuar desse jeito aqui, não pensa você que, vamos supor, eu vou ilustrar aqui, tá? Não consigo usar meu teclado, nada arma. Vou desligar e vou encostar. Pronto. Desse encostar para frente, abre-se ali um tipo de processo
de instalação de morte total. Tá vendo ele desligado aqui? É igual a questão da película. Quem já viu película polarizada dá problema? Muitas das vezes não é o aparelho ligado. Quando a película começa a danificar, até desligado, quando a pessoa liga de novo, já percebe que o problema está mais agravado, né? Eu senti isso na pele quando usava um Roland E60. Eu desliguei o teclado, tinha um pouco já, né, de avaria na película. Guardei o teclado, na outra semana quando eu liguei já percebi que estava maior. Usei, com mais coisa de 30 dias, quando eu liguei já vi que estava maior ainda e por aí vai. Agora aqui, voltando para o nosso assunto, se instala aqui nesse período dele encostado um processo de estado de morte total. Vai chegar uma hora que você vai bater o dedo aqui no power e ele vai ficar assim, ó. Veja bem, vou desligar só para exemplificar, viu? Atenção, tirei a alimentação e quando você ligar, ó, ele vai ficar assim, dessa forma. Ele não vai dar nem sinal de vida, tá? Então não é o caso aqui ainda. O caso aqui ainda, ele tá travado aqui ainda, né? Ele apresenta logo. No tempo errado ele tenta partir, mas ele não consegue partir e processar o sistema, liberando o painel. Ele não passa disso aí. Então, meus queridos, veja bem, eu tô falando para explicar, tá? Muita gente diz assim, conversa muito, faz o seguinte, vai para outro vídeo, esse vídeo não é para você não, tá? Porque quem tem um problema como esse, tá comendo cada informação. Se você é um curioso, ou você, sei lá, você é uma pessoa meio que gosta de adiantar tudo na vida, tudo você gosta de passar, você não tá nem percebendo a vida passando, então faz o seguinte, vai para outro vídeo, esse vídeo aqui não serve para você não. Voltando aqui, dando atenção a quem esse assunto interessa, é questão de tempo, se não reparar, para essa placa ela deixar de exibir a logo. É questão de tempo. Muita gente fala assim também, mas o que foi que você trocou? Pessoal, esse tipo de problema ele pode ser ocasionado por diversos fatores, tá? Eu já vi esse problema por causa de rede resistiva. Eu já vi esse problema por causa de rede resistiva. Eu já vi esse problema por causa de resistor. Eu já vi esse problema por causa de capacitor. Depende de onde vai estar ali o componente. Isso aqui pode ser causado por falha de conexão. Sabe aqueles orifícios que tem na placa de um lado para o outro? Porque a malha vem, chega ali no orifício, ela tem um furinho, né? Para você entender melhor, tem um furinho e sai do outro lado. Então, dependendo do que acontecer ali no meio do trajeto, se umidade, alguma coisa corroer ou corromper, ou oxidar, né? Ou interromper o sinal e do outro lado não tem continuidade, o processador não vai conseguir avançar. É isso aqui, o processador ele vai chegar no meio do caminho, ele já vai começar mandando sinal, manda sinal para a memória não devolve, então a memória pede para o processador liberar e não tem a resposta de volta. Isso aqui pode ser causado por pulso também, questão de pulso, porta lógica, nível lógico baixo, problema lógico pode ocasionar isso aqui. Então fica meio difícil de dar a dica, a tão sonhada dica para o amigo, né? Falando agora aos amigos técnicos,
porque eu tenho muitos amigos no Brasil afora que me mandam mensagem aqui. Essa semana, foi a semana passada, eu conversei com o Francisco. Estava conversando com o Francisco. Francisco é um parceiro, né? Um parceiro que trabalha na bancada também. E ali eu, conversando com ele, faz aí uma chamada de vídeo, apontando lá, veja aqui, vá por ali. Esse tempo eu não tenho hoje mais porque eu estou sobrecarregado aqui, entendeu? Naquele dia, Francisco, naquele dia foi assim, o dia que a gente tinha conseguido mandar aqui os teclados embora, as placas embora, graças a Deus. Então fiquei meio que livre, né? Aí Francisco seguiu ali aquele passo a passo. Quando foi no final da tarde, ele, Rosenberg, graças a Deus o teclado, o áudio voltou normal, tá tudo normal. Pô, alegria, né? Isso é muito gratificante, mas eu repito, eu não consigo fazer isso sempre. Tem gente que diz assim, você dá consultoria? Não dou consultoria, eu não sou professor, tá? Muita gente não entende isso, não quer entender isso. Eu não trabalho com cursos. Eu vejo aí o pessoal disponibilizando cursos, né? E isso é muito bom, mas eu não trabalho com esse tipo de conteúdo. Eu trabalhei aqui na bancada, tá? Ainda não me despertou Deus o meu coração para isso, tá? De montar um tutorial, um curso e hospedá-lo aí em uma plataforma. Talvez no futuro, eu não sei, eu não consigo ter essa clareza no atual momento. Então, pessoal, conversa vai, conversa vem. Olha a situação. Ele não vai sair daí. Desligo, ligo de novo e ele não sai daí, tá bom? Então já identifiquei a placa, agora só nos resta uma coisa. Vamos lá para a bancada. Eita! E lá é o que eu falei para você aqui, é viver o que eu falei, é analisar. Analisar tudo, capacitor, resistor, integrado, malha, entendeu? Não peguei nada de um jeito, vamos de outro. E eu espero que dê reparo, porque já aconteceu da gente liberar a placa aqui com esse mesmo defeito e não foi possível o reparo. Fique atento a isso, tá? Todas as placas que chegam aí, você repara, tem placa que não dá reparo. Tem placa que, infelizmente, eu mando de volta, que é para a pessoa tentar em outro lugar, porque não foi possível o reparo. Eu espero que aqui venha dar tudo certo, ok? Valeu! Então, pessoal, veja bem. Chegando aqui no fim dessa análise e o resultado que eu tenho aqui não é bom. Não é bom por quê? Porque fase por fase
sem pular fase nenhuma. Quando eu digo fase por fase, é uma análise anotada e adotada ali um método, né? Uma estratégia de análise. Exemplo, eu poderia pegar essa placa e sair aqui medindo tudo, né? De qualquer forma, em busca do problema. Eu poderia fazer isso, mas eu ia deixar muita coisa para trás. E nessa daí, se você passar do setor, do local, ou do componente causador do problema, você vai ficar ali em um círculo, rodando como o povo no deserto. Então, fase por fase, só capacitores. É capacitor que não acaba nunca, de um lado e do outro. E não é só pegar esses capacitores grandes aqui, eletrolítico, SMD, não. Eu tô falando de todos. Inclusive, deixa eu tentar dar um zoom aqui na tela para você ver melhor. Inclusive esses capacitores aí de cerâmica SMD, esses pequenininhos marrons aí, ó. Você já tentou contar quantos capacitores temos aqui? Então, passou ali o pente fino na fase dos capacitores, não pegou nada, vira o outro lado, mesma coisa, não pegou nada. Então passa um X ali naquele relatório de capacitores, e eu sei que eu não vou voltar mais para capacitor, ou para capacitores, né? Não vou mais perder tempo. Por quê? Porque com calma eu fiz isso aí. Eu poderia voltar se a análise fosse feita daquele jeito que eu falei, aleatório, né? Aferir por aferir, investigar por investigar. Mas não, eu não quero voltar por onde eu já passei. Não pegou nada? Passa um X, vira folha, resistores. Aí você vem para o setor e ali você varre, né? Porque um resistor pode fazer isso. O resistor, pessoal, em uma placa eletrônica, ele pode criar uma desordem. Ele faz uma coisa que você, dependendo da forma que ele altera, sempre para mais, né? Eu confesso que eu nunca vi aqui um resistor alterar para menos. Bom, se alguém aí já viu, então eu acredito aí em você, tá? Mas eu nunca vi um resistor alterar para menos, é sempre para mais. E dependendo da alteração, ele causa um efeito, tá? Depende muito. Se ele altera pouco, ele causa um tipo de problema, o mesmo resistor. Se ele altera muito, ele causa outro, ele amplia o problema. Há um ponto da pessoa falar assim: caramba, eu tenho um problema aqui com a minha placa Rosenberg, é quase igual a esse. Então esse quase igual, já entendeu, né? Depende muito da alteração ali do integrado ou do componente. Então passou o pente fino nos resistores, não pegou nada? Passa um X nele, naquela folha de relação ali. E agora vamos aferir. Cristais eu não vou aferir porque a placa está ligando. A gente tem problema com cristal, é morte total, né? Então vamos aferir ali CI, só CI. E aí você já viu, né? A gente tem CI aqui, ó, que não acaba nunca, vira o outro lado. A gente tem CI também, todo canto, mas tem que ser feito um por um. Aferiu todos os CIs ali. Tem CI que eu já vi gente conferindo e aferindo CI fora da placa. Eu gosto de fazer serviço com ele na placa, né? Não é um circuito integrado? Então, na placa. Passou dessa fase de CI, não peguei nada, então
a gente já vai aprofundando a coisa, né? Vamos para as ROMs. São CIs que carregam a combinação binária, né? Elas são gravadas, escrita ou gravada, como você queira. Aí já vai ficando mais avançado. Por quê? Porque se você tem um problema com, por exemplo, aqui o CI de programa, né? Programa, backup, boot, wave. Se você tem um problema aqui, ó, nesses dois CIs aqui, ou em um só tá nos dois não, ou em um ou em outro. Se for aqui, o problema no áudio é de um jeito. Se for no de cá, o problema vai ser de outro. O ruído deixa de ser branco, vai ser ruído marrom. Vai mudando essas coisas aí que eu não quero entrar em detalhes. Então tem gente que fala, tem um zoom aqui, um barulho, um ruído parecendo um chiado de televisão, entendeu? Então a gente vai separando ruído branco, ruído marrom e por aí vai. Então não adianta você pegar esse CI, arrancar ele, comprar um novo, colocar, porque vai piorar. Por quê? Porque ele é escrito, esse CI ele é gravado. Você tá vendo aqui, ó, essa tarjeta branca? Essa tarjeta branca aqui, esses dados aqui, ó, não é os dados do CI, tá vendo? Esses dados aqui, ó, YD, tá? Tem nada a ver com o CI. Isso aqui é um controle interno do fabricante, que é um controle interno da Yamaha. Então, quando pega aqueles arquivos lá desse IC aqui, então eles já sabem qual é os arquivos que esse IC carrega. E isso se aplica para os CIs de Wave, o CI de Bolt, tem gravação também aqui, ó, se você tiver problema aqui, tá arranjado. Aqui, ó, armazenamento do backup, se você tiver um problema aqui, então você pode ter uma trava na logo, tá? Se você tiver um problema nesses dois, em um ou em outro, o teclado apaga, não tem quem faça esse teclado ligar mais, entendeu? Então, do jeito que eu expliquei sobre esses, se aplica a todos eles. Aí você tem que ter a gravadora ou a programadora compatível, porque tem programadora que ela não alcança, né, a tecnologia dos IC, tem que ser compatível ali para reconhecer os pinos, né, para suportar, né, a tecnologia carregada por aquele IC ali. Então, voltando, conferiu os CIs, não pegou nada, passa um X ali e agora você vem para onde? Malhas. Olha, você tá vendo os buraquinhos? Ó, tá vendo? Deixa eu pegar um LED aqui. Malha não é brincadeira não, malha rompida. Eu vou tirar a luva aqui para eu poder pegar o celular e ativar o LED. Malha rompida. Ou melhor, deixa eu pegar essa. Mas dá para ver bem. Malha rompida causa um efeito na placa que, ó, você tá vendo por onde eu tô passando com a lanterna UV? Tá vendo por onde eu tô passando? Aonde tá refletindo é porque é orifício que se conecta com o outro lado, ó, da placa. Tá dando para ver? Olha, por onde a lanterna vai passando. Então, muita gente acha que malha, ela só causa problema na superfície da placa. E não. Por onde eu estou caminhando aqui, ó, quando eu chego embaixo do CI, repare que você não vê mais nada, porque o CI encobre, mas tem conexão por baixo do CI. Então, o que é que tem que se fazer? Arrancar o CI para poder pegar a malha que sai, que sai embaixo dele. Aí aqui, ó, por onde eu estou passeando. Você tá vendo? O que é feito aqui? Deixa eu desligar aqui. O que é feito aqui? Quando eu tenho, como eu tive aqui com essa placa, depois de tanto pelejar com essa placa, como eu tenho um problema que não tá por onde eu passei,
Então eu vou para malha, eu vou tirar o CI, óbvio que ali sempre dentro do setor, né? E ponta de prova aqui, ó, de um lado e do outro, um por um. É por isso que dá trabalho. E é por isso que quando você procura um agente autorizado, a recomendação é troque a folha, troque a folha, troque a placa, troque a PCB, a PCI, como quiser, troque tudo. Sabe por quê? Porque parece que esse trabalho de formiguinha é um trabalho de louco, um trabalho de doido. Dá trabalho, gente. Isso aqui dá trabalho. E principalmente com problema quando você não quer abrir mão daquele trabalho, daquele reparo. Você quer ir até o fim. Parece que o que eu tô falando aqui é assim, tá enrolando. Não, eu tô falando coisas que eu vivo aqui todo dia. Você pode até, você amigo técnico, você tem, cada um tem a sua forma, né, de trabalho, né, que eu respeito muito. Eu respeito a forma de trabalho de qualquer técnico, meu irmão. Aprendeu daquele jeito ali, deu certo, ele já reparou muita coisa. Então quem sou eu, ou sei lá, quem é alguém para poder chegar e falar, mas isso aí é de jeito errado, né? De jeito certo é isso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, essa forma de trabalho cansa, essa forma de trabalho aqui que eu tô falando cansa, desgasta, não dá para fazer numa leva só, entendeu? Só para você ter uma ideia, eu tiro um dia, vou só do começo, aquele componente, passo o dia com aquela placa ali, a fim de chegar no que esteja fora do normal, porque eu já conferi uma placa 100% funcionando, eu já anotei, eu já coletei o máximo de informação que eu pude para quando eu vim para uma placa doente, defeituosa, eu saber o que é certo e o que é errado. Isso é um diferencial, tá? Não é melhor, não é mais que alguém ou mais que os outros, não. É uma coisa que cada um carrega, entendeu? Eu acho importante você conhecer a terra que está pisando. Eu acho muito importante. Eu só trabalho com teclados, então quando eu pego, por exemplo, um teclado, uma placa que eu nunca analisei, para mim é terra estranha. Mas não é teclado? Mas você não conhece tudo, não. É impossível de você conhecer tudo, não, meu irmão. É teclado que não acaba nunca nesse mundo, meu irmão. É teclado sendo lançado a rodo, teclado sendo lançado aí as carretas. Todo dia tem um lançamento, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa. Quer que eu diga mais? Tem teclados, tem modelos que... porque eu vou falar parece que é mentira. Mas se você trabalha com isso, você sabe o que eu estou falando. Tem modelos que o fabricante lança, passa 6 meses, o mesmo aparelho, o mesmo modelo de teclado com detalhes diferentes na placa. Detalhes diferentes na placa. Eu já peguei aqui 3 placas de SX600 diferentes. Que é isso, Rosenberg? Voltando aqui para o mais novo, o SX600, eu já peguei 3 placas diferentes de SX600. 3 placas diferentes do mesmo modelo. O manual que eu tenho aqui, ó, lá no setor de áudio, o manual que eu tenho de serviço, carrega um conversor AKM. Um AKM. Na outra placa, o conversor de áudio é uma PCM. Faz a mesma coisa, mas eles vão mudando. O AKM, esse conversor tem... Deixa eu vir aqui para o manual do... Querem ver comigo? Quer acompanhar comigo? Então vamos lá. Olha,
Deixa eu abrir aqui o computador. Deixa eu ver, SX600. Olha, vou achar aqui rapidinho. Vem aqui, pronto. Eu tenho aqui nesse manual, ó. Cadê você? Tá aqui, pronto. Eu tenho aqui, ó, o IC300. Confere aí o que eu tô falando, para ver se eu tô falando besteira aqui, fazendo você perder tempo. Eu não gosto de perder tempo não, viu? Eu tenho aqui o IC300, é um AKM lá no IC, AK4385. Tem outra versão da mesma placa, mesmo modelo, SX600. SX600, tá? Não mudou não. Que aqui é IC900, confirme aí. O conversor de áudio não é mais o IC300, é o IC900, sabe? E ele tem mais pinos, então para você trabalhar aqui com esse manual, com outro modelo, que você não encontra o manual do outro modelo em canto nenhum. Eu já vi aqui, já rodei Japão afora, Indonésia, não encontra. É complicado. Você quer ver? Eu tenho foto dos 3 modelos diferentes aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho no meu computador. Eu vou tirar da tela porque tem coisa, cadastro de cliente aqui e eu não quero exibir. Aqui, coisa rápida. Modelos SX600. Pronto. Olha, modelo projeto 1. Projeto 1, modelos, viu? Placa mãe. Deixa eu abrir a placa. Ó. Olha o conversor de áudio que eu acabei de falar, IC300. Você tá vendo o AKM aqui? Olha ele. Esse cara aqui é um cara que faz um diferencial no áudio, tá? Ele trabalha aí convertendo de analógico para digital. Agora vou diminuir e eu vou para o projeto 2. Outro tipo de placa, mesmo modelo. Olha aqui como já mudou. Série 6 C300 já mudou para esse C900. Olha o cara aqui, ó. Tá vendo o que eu tô falando? E a terceira é uma outra PCM, só que é um detalhe diferente no fundo. Por exemplo, no fundo aqui, quando eu digo no fundo, é lá do outro lado da placa. No fundo, nós temos um circuito diferente. Deixa eu só abrir aqui para mostrar lá a parte de trás. Olha, aqui no fundo, eu estou bem na região que fica o conversor, a PCM lá do outro lado. Nós temos aqui um diodo, ó, de D500, tá vendo aqui esse diodo? E aqui embaixo nós não temos mais nada, tá vendo? Tem esse diodo aqui, os pré-amplificadores aqui, os transistores aqui. Olha, D500 aqui e aqui embaixo, ó, não tem mais outro diodo, tá vendo? Não tem mais outro, porque eu vou lhe mostrar na outra placa. Vamos para o modelo 3, olha aqui, ó, projeto 3, olha aqui o que eu vou falar para você. Deixa eu achar aqui o fundo da placa desse outro. Pronto, fundo da placa. Olha esse modelo lá. Olha o D500 aqui, ó. Tá vendo o diodo aqui? Olha o D520 aqui que não tem nas outras duas. Então, deixa eu sair daqui. A gente já puxou, já fui para outro assunto e aqui eu não tenho resposta ainda. Deu para você entender o que eu tô falando? Então muita gente fala assim, por que tá demorando o reparo? Sabe por que tá demorando o reparo? Porque acontece coisas detalhadas aqui que você tem que sair do manual. Você tem que ir no instinto. Quando eu digo sair do manual, é porque o manual saiu do padrão. Na verdade,
a placa saiu do padrão daquele manual, né? Mas você fala assim, mas Rosenberg, os teclados funcionam iguais. Funcionam iguais, mas eles vão mudando. Seria maravilhoso que quando mudasse uma PCB já disponibilizasse também o manual de serviço atualizado. Eita, como seria fácil. Bom, entre aspas, né? Eita, como seria melhor. Mas se disponibiliza, é para o grupo fechado. Não disponibiliza para todos, porque eu acho que não é. Eu não vou falar com certeza, porque eu não posso, né? Eu não posso afirmar isso, mas eu tenho como é que eu posso falar? Um pressentimento que não é para reparar, não. É para comprar outra. Falei. Aonde é que a gente vai chegar aqui? Vou chegar aqui, ó. Falei tanto, né? Só me resta aqui. Tá? Só me resta aqui. Por quê? Porque eu já rodei a placa toda. Já rodei essa placa toda. Eu tô cansado aqui. Até malha, ponto de acesso, como eu já te falei para você, já fiz tudo. Análise de malhas, nada. X também. De conexões de um lado para o outro, todo mundo tá se falando X também. Então, aonde é que tá tudo? Aqui. Timbres aqui, né? Som, o gerador de áudio desse e outros modelos é esse aqui. E quem armazena logo, baterias, estilos aqui nesse segundo processador, porque esse é o primeiro. Vou ter que rebalar isso aqui, gente. Não tem para onde ir, não. Vou rebalar aqui. E quando eu falo rebalar, não vai ser agora, porque eu não estou preparado para um rebalem. Rebalem é outro assunto que deve ser... Eu vejo aí o pessoal mostrando, eu fiz um rebalem e tal, não sei o que, papapá. Eu acredito que se para você fazer um rebalem tem um processo de tudo. Para tudo exige um processo. O processo de comunicação ao proprietário dos perigos do rebalem. Não é chegar e meter a mão sem falar com ele, não. Você vai ter problema. Porque essa placa pode morrer definitivamente. Quando o teclado está todo apagado, então tá bom, faz um rebalem, não vai mudar nada. O que você vai piorar em algo que não liga? Só se quebrar a placa no meio, aí danificou mais. Mas o que pode, qual é o comportamento que ele vai apresentar pior do que o que ele já tem, que é não ligar? Então, quando está totalmente apagado, então você vai mais, não é imprudente, mas você vai mais tranquilo. Mas ele está ligando aqui, ó. Ele liga e fica ali, naquela tela. É diferente de entregar um teclado, pegar daquele jeito e entregar todo apagado, né? É diferente, entendeu? Isso é muita responsabilidade. Então, comunica. Olha, aqui nós temos um próximo e último passo, que é rebalar o processador BGA. Um dos processadores processador BGA. E qual é os riscos que a gente temos aqui? A placa pode apagar de vez. Se apagar de vez, eu estou comunicando, né, e passando toda a consciência que esse perigo existe e que eu só vou avançar se você ou o senhor autorizar. Caso contrário, finalizamos a análise, não alcançamos o reparo, está pronto para retornar. A escolha é sua ou do senhor. Aí a pessoa vem, escreve, eu autorizo, tenho ciência dos riscos. Pronto, aí a gente avança, tá? Daí para frente agora, outro processo. Qual é?
Vou isolar a região, tá? Vou isolar a região ao redor do IC. Vou isolar do outro lado. Vou retirar todos os ICs da região, tá? Esses aqui não, porque o maior perigo é onde pega o bocal aqui do canhão superior, mas do lado de cá eu não tiro esse IC, mas eu tiro tudo que for gravado, tá? Esses ICs mais refinados, mais, como é que eu posso falar? ICs mais, não é frágil, mas delicado, eu tiro, eu saco da placa, tá? Saco por causa do calor que sobe da base. O calor que sobe da base também pode avariar. Eu retiro esses capacitores eletrolíticos todinho. Não aguenta calor, não aguenta. Para você tá ali com uma placa e de repente, pá! Aí você não sabe se for capacitor, se for o CI que você deixou lá de bobeira. Então eu tiro, pessoal, eu tiro, tá? Isso independente de estação BGA, independente, pode ser a estação que for trabalhar, ela pode ter a tecnologia mais aprimorada do mundo, eu vou tirar por segurança, tá? Então, tiro. Já do lado de cá, não tiro esses aqui. Eu não vou tirar esse outro BGA, nem pensar de tirar, senão tenho dois tipos de trabalho. Então, isolo para o calor ele ser emitido somente aqui. Aqui protegido. E por que a proteção aqui? O calor que vem daqui de cima, do infravermelho, e que vem por baixo, pode soltar essa gama. Tá vendo aí, ó? Deixa eu dar um zoom, ficar melhor. Essa gama de capacitores e resistores que temos aqui. Pode soltar. E quando você passa fita, você prende eles, ainda que eles soltem, mas a fita adesiva vai segurar e eles não vão sair do lugar, entendeu? Quando você tirar a placa e o calor cessar, eles ressoldam no mesmo lugar porque a fita está prendendo eles aqui. Então tem esse cuidado. Eu não comecei o rebalem ainda não, tá? Eu tô no processo. Aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou preparar. Tirei o IC, saquei o IC da placa. Pronto, vem o processo de preparação aqui dos pads lá de baixo. Depois eu preparo o do chip ou do processador, como você queira, para você poder reesferar, né, com a esfera do tamanho correto. Você reesfera esse processador se de comum acordo com o proprietário, com o dono, optar por comprar outro processador, né, que eu acho a forma mais segura de se trabalhar, porque se o problema tiver no processador, e você vai perder todo esse trabalho, todo, você vai perder esse trabalho de isolamento, o calor que a placa recebe, porque você vai perder todo o trabalho. Você vai resferar, vai pegar as esferas, colocar tudo no lugar, ressoldar, e o resultado lá vai ser o mesmo, vai ficar com o mesmo defeito, porque o problema não está em uma solda fria, em um pad oxidado, em uma trinca da esfera. O problema está no processador. Então, quando você vem com um processador novo, está mais seguro. Pode ter problema com o componente novo. Nesse mundo nada é garantido, nada é para sempre, entendeu? Então,
Se de comum acordo com o proprietário comprar um novo, beleza. Aí agora você vai fazer o que? Higieniza a região, prepara tudo, passa lá o fluxo pastoso, centraliza o cara, já está isolado, né? Para poder tirar, deixa isolado, que você vai ter que meter calor de novo para aplicá-lo. E aí depois de tudo, placa morna, aproveita, já tira aquelas fitas, que é melhor de sair do que você deixar secar, né? Com aquele, como é que eu posso falar, meu Deus? Fugiu aqui agora da memória. Com aquele excesso de fluxo pastoso, cola e é ruim de tirar e a fita quebra toda, você tem que tirar pedacinho por pedacinho. Então aproveita a placa morna, já puxa, porque quem está por baixo já está ressoldado, né? E pedir a Deus que quando você coloque na placa, no teclado, a mágica aconteça, ok? Então, pessoal, não me resta outra coisa. Vou me preparar só amanhã, hoje mais não. Vou me preparar para esse próximo e último, né? Próxima e última fase. Depois de tudo isso, se o problema persistir, eu vou falar com o seu Vilmar para devolver a placa, o código da placa. Porque se depois de todas essas intervenções aqui de tentativa de reparo, o problema continuar, então a gente já tem problemas em malhas que vêm por dentro da placa, as malhas secundárias inacessíveis, que é complicadíssimo, não tem como você reparar malhas que vêm por dentro dessa estrutura aqui, ok, pessoal? Então a gente continua lá na estação BGA, vamos para a batalha. Valeu! Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá aqui. Opa, tá solto. Chegou o momento. Tá aqui, ó. Desliguei aqui já. É importante agora, deixa eu desligar aqui o LED e acionar o fan para a gente poder esfriar a resistência ali. Dá uma olhada aqui nessa placa. Eu tirei o componente ali para não correr o risco de danificá-lo, já que a base do canhão passa das dimensões ali do chip. Agora ela vai entrar num processo aqui de esfriar. Daqui a pouco a gente tira essa placa, faz todo o processo ali de remoção das esferas. Segundo o processador aqui, ó. Aqui é o cara responsável por todos os estilos. Fica tudo aqui, ó. Tudo é armazenado nesse carinha aqui. Como o cliente aqui autorizou a compra de um novo, eu não vou perder o tempo de rebalar isso aqui, tá? O que acontece nessa questão do rebalem? Opa! O que acontece aqui na questão do rebalem? A gente pode aqui esferar
o chip novamente, certo? E aplicá-lo na placa e voltar tudo bom, tudo de boa. Mas a gente corre o risco da gente já ter problema no integrado. E aí? Perca de tempo, hein? Ter que voltar de novo, fazer todo o processo de remoção, né? Isolamento ali da placa, tanto de um lado como do outro. O isolamento é muito importante, né? Para a gente tentar proteger o máximo possível dos componentes que estão ao redor do IC. E quando você coloca, você rebala e você coloca, devolve para a placa o chip que já está com problema, ou o IC que já está com problema, então você vai ter um resultado igual ao que estava antes do defeito, ou pior, né? Então, para não correr esse risco, vamos de chip novo, tá? Eu vou fazer o seguinte, enquanto ela esfria, eu não vou deixar ela esfriar totalmente, eu já vou fazer uma higienização ali, uma remoção, né, daquele estanho. Deixa eu fazer logo esse processo aqui da remoção desse estanho. Isso aqui, mão leve, viu? Mão leve, porque qualquer imprudência aqui só vai agregar mais trabalho. Vai ter que refazer o pad, né? Aí vieram aqui no contato e disseram assim: quanto é que você cobra para você fazer a substituição de um processador desse? Eu falei para ele o valor e ele falou assim, eu acho que ele falou para me estressar, né? Ele deve ter falado para me estressar. E o pior da história, ele conseguiu. Porque quando eu falei para ele, olha, eu não faço esse trabalho por fora, tá? Eu só faço esse trabalho aqui quando o serviço é todo meu. Porque eu sou responsável por tudo, né? Aí ele falou, nossa, é isso tudo, é? Aí pronto, estragou tudo. Aí eu falei, poxa, infelizmente é isso tudo. Mas como você tá achando caro, então, meu querido, faz aí. Dessa forma, tá, pessoal? Então faz aí. Trabalheira dessa, pelo amor de Deus, né? Paciência. Em muitos casos, deixa eu centralizar essa câmera aqui. Em muitos casos, essa placa já seria descartada, porque você faz todo o processo que você tem que fazer ali de análise antes de chegar no processador, antes desse momento, tá? Não é logo vir para esse momento. Eu vim para esse momento porque eu não tinha mais para onde ir. E
Só restou essa alternativa. Mas é o último dos últimos dos casos isso aqui, tá? Ah, isso tudo? Opa! É, meu querido, faz aí. Não, eu vou mandar para você. Não, tô muito sobrecarregado aqui. Faz aí, faz aí. O que tem de gente para colocar preço no trabalho dos outros e sempre diminuindo, tá assim, ó. Tá cheio. Você tem que saber o valor do seu trabalho. Não gostou? Paciência, meu irmão. Tem meio mundo de profissionais aí, Brasil afora, para fazer isso aí, ó. Faz aí, pode fazer em outro lugar, não tem problema não. Bom, mais uma fase agora. Eu não vou tirar o isolamento ao redor, porque eu vou ter que colocar novamente, tá? Então, eu vou pegar o chip novo. E a gente já começa todo o processo de devolução, ok? Chip novo. Já resfriado, todo resfriado. Pino 1. Aqui é o seguinte, um pouco generoso de fluxo pastoso. Vou ter que tirar essa luva aqui. Na verdade, só o polegar. E deixa eu espalhar esse fluxo aqui. Perfeito. E agora, pino 1 aqui, ó. Esse zoom só vai funcionar sem a luva. Eu vou ter que puxar a tela. Então, vai ficar assim. Eu removi lá do outro lado da placa todos os seis de programa, de wave, os capacitores eletrolíticos. Eu removi todos, tá? Por quê? Porque o calor que sobe da base é capaz de danificá-los, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui também de fluxo no chip. E espalhar aqui. Vou ter que tirar a luva novamente. É pra gente centralizar ele aqui. Centraliza ele bem. Ok. E agora todo o processo novamente. Eu vou ter que trocar aqui a posição da câmera, tá? Eu quero ver o momento da fusão e quero mostrar também. Repito, eu não faço sempre vídeos de BGA porque só esse chip foi 489 sem o imposto, tá? Porque agora que essa remessa conforme dos infernos
tudo é taxado, né? Nada de benefício, tudo taxado. E tem gente que concorda com isso, pelo amor de Deus. Com a taxa foi para R$ 556. Então não dá para você ficar brincando, filmando, né? Dando uma aqui de YouTube com esse valor empregado, né? Eu tô fazendo isso aqui, sabe por quê? Porque se acontecer qualquer outro tipo de problema que danifique, eu nem vou passar para o cliente, eu vou me responsabilizar. Eu vou fazer o pedido de outro e lá vai mais quase 30 dias para poder chegar. Então, bora. Deixa eu trocar a câmera de posição. Pronto, câmera posicionada. Vou desligar aqui o fã. Ok. Se não desligar a refrigeração, ou fã, ou cooler, ela vai ficar brigando com a resistência. A resistência quer aquecer e o cooler quer esfriar. Vai dar tudo errado. Ok, pessoal, ó, reduzir aqui, tá? Chip no lugar. Desligado. Aciona o fã. Eu agora vou fazer o seguinte, deixa eu virar aqui. Aqui eu vou aproveitar, deixa ela esfriar mais um pouco, que eu vou aproveitar para remover logo esse isolamento. Aproveitar a placa morna, que sai mais fácil, tá? Como eu falei, aproveitar a placa morna e remover isso aqui. Que depois que seca, é um Deus nos acuda, viu?
bem soldado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ela esfriar. Enquanto ela esfria, eu vou higienizando aqui, aproveitar que ela tá morna. E eu vou colocar logo esse C aqui também. Vou colocar esse C de volta. Que é pra gente poder já ganhar tempo. Vou colocar logo ele de volta, tá? E aí eu já volto, ok? Valeu. Aqui, ó. Cabeça para baixo. Mesma placa. Código. Vai agora puxar o zoom aqui de luva, vai ser meio complicado. 11:15, dá pra ver? 11:15. Eu já higienizei, eu dei um banho de ultrassônica nessa placa. Já foi para estufa, tá sequinha, bonitinha, toda verdinha. E ainda, acredite, mesmo com banho de ultrassônica, esse setor aqui do rebalem, ele sofre um calor, mesmo com tudo isolado, ele sofre um calor mais forte. Esse processador, deixa eu trazer ele aqui. Esse cara aqui é o cara responsável pelo programa, tá? É o cara que armazena tudo, né? A logo, aquela imagem bonita da logo, que é tudo aqui, ó. Não fica nesse processador aqui. É de tanto que se você tirar o processador de um 710 e colocar aqui, não vai vir 710, por quê? Porque aqui não tem nada. Aqui tem sim o sistema, né, necessário para gerenciar a placa, mas ele não armazena o que esse cara daqui armazena, tá? Então você tira esse processador de um 710 e coloca aqui, quando você liga ele continua com tudo do 910, tá? Agora esse cara aqui não, tá? Esse cara aqui, ele é quem armazena os estilos, os ritmos, né? Todos os kits de bateria tá tudo aqui, tá? Áudio também, tem partes do áudio aqui, então, no gerador de som. Então esses dois caras aqui, ó, uns camaradas que trabalham bem. Então aqui sobrou pro conjunto aqui, ó. Deixa eu pegá-los aqui. Eita. Aqui. Sobrou pro conjunto aqui, tá? Aqui. Cadê? Aqui. E repito, cada caso é um caso. Eu já vi um caso como esse, foi só um PWR. Eu já vi um caso como esse, que foi uma rede resistiva. Eu vi casos como esse, que foi um resistor. Eu vi casos como esse, que foi uma malha rompida. Eu vi casos como esse, que foi um processador. Eu vi casos como esse, que foi esse daqui. Então, não tem um macete, tem que analisar, ok? Vamos lá para o teclado, para ver o que é que dá. Espero que a gente não tenha que voltar, porque eu temo muito aqui. Eu já aferi. Já estamos aqui
a mesma placa 1115. E vamos ver o que é que dá. Vamos ver se ele sai. Deixa eu... Não tira os olhos da placa. Se ficar travado na logo de novo, aí só me resta uma coisa: malhas internas, e aí é fim de linha, viu? Não tem pra onde ir aqui mais não. Aí infelizmente é ligar pro seu Vilmar e passar pra ele a situação e devolver a placa, né? Já aconteceu isso, Rosenberg? Já. Oxe! E como já? Mas por que você não mostra? Tá, eu vou ficar mostrando que não deu certo, pelo amor de Deus. Oxe. Vou ficar mostrar o que deu certo e acabou. Vou ficar perdendo tempo, meu irmão. Meu tempo é precioso, o seu também. Eu vou ficar mostrando aqui um serviço todo, 20 minutos, meia hora, para dizer, não deu certo, perdeu tempo todo mundo. Ah, não. Mas, reafirmo, muitas placas já não deram reparo, viu? Que muita gente vê só o serviço postado, né, com reparo, então acha que a gente é super-homem. Não, aqui não tem nenhum super-homem, eu sou tão humano quanto você. Pronto? Quer mais uma vez aí, ó. Mesma placa. Deixa eu fechar. Tá fechado. Deixa eu energizar minha fonte de bancada. Tem zoom aqui? Não, né? Botar um ângulo bom aqui. Pronto, assim. E aí? Deixa eu tirar essas placas daqui. Tô com umas placas aqui que acabaram de chegar. Eu já tive que filmar para poder mandar como é que as placas chegaram. Embala bem suas placas, pessoal. Não manda a placa batendo, não. Placa com placa batendo na caixa. Pronto. Bora. Vou ligar, viu? Liguei. Meu Deus. Liguei. Jesus. Ai, ai. Olhe. Olhe a fonte da bancada. O consumo, olha. Liguei. Olha o consumo aí. Vou voltar lá para a bancada. Nem logo a gente tem aqui mais. Eu, hein? Cruz credo. Eu vou voltar com a placa, gente. Tá? Pronto, pessoal. Já voltando da bancada. Rapaz, não é fácil não. Olha. Não sei porquê. Eu não sei porquê. Tava ali do lado esse PWR aqui. Tava do lado do que foi substituído. Eu não entendi porque ele também deixou de fazer suas funções. Não entendi. Essa daqui eu não entendi. Acredito que vida útil do componente. Esses componentes já estão, né, na sua maioria aí saturados, porque essas placas têm
14, 15 anos, viu? Se não tiver mais. Então imagina o conflito na minha mente. Já me veio logo, quando ele não ligou, já me veio logo o BGA. Sabe? Já me veio logo o que foi que aconteceu com o BGA. Então já energizei a placa na bancada, já fui pro osciloscópio e eu vi que lá o sinal tá tudo normal. Então volta rastreando tudo que eu comecei a analisar do começo. E ali, como eu já tinha analisado aquela sequência de PWRs, então quase que eu passo por cima, quase que eu nem analiso ali mais, que a gente não fica voltando por onde a gente já passamos, né? Mas algo assim vai e faz tudo de novo. E aí quando eu chego do lado do PWR que estava com problema, o outro também. Então eu já vi a placa ligada lá na bancada, tá? Confesso. Então, vou voltar aqui agora para mostrar novamente o código da placa. O código da placa. É um susto, né? Então a gente fala, eita rapaz, como é que consegue? Como é que consegue? Sei lá. Conseguindo, tem que ir. Tem muita coisa a fazer, não? Ficar chorando não dá. E agora? Bora? Será que vai dar? Vou ligar, viu? Então, liguei. Agora sim. Dá o boot, vai. Eita. No tempo certo. Maravilha. Oh, maravilha. Olhe, o boot. Processador e essas duas ROMs. O PWR eu troquei porque estava congelando, tá? Travava mesmo, congelava, congelando. Então ele faz ali um trabalho de informação. Graças a Deus, como é bom ver você de volta aqui, amigo. Tentar fazer um barulho com ele. Olha, tudo soando. Tô vindo aqui pros timbres porque eu sei o que eu troquei, então eu tenho que vir aqui. Ok. Deixa eu ver o lado das baterias. Transpose, metrônomo, ok. Ok. Virada A, virada B, virada C, virada D. Painel todo ativo. Ver o segundo timbre aqui. Se ele tá entrando. Tá ok. Deixa eu ver o mix aqui. Tá abaixando. Tá tudo funcional, graças a Deus.
as peças das baterias, tá vendo? Dentro daquele processador tá essas peças tudinho aí. Quando você vê uma placa perder as peças, é lá, meu irmão, tudo é lá, tá? Tudo que um programador faz ampliando, a fábrica faz inserindo lá, né? Então quando a gente vê problema com, olha, o meu teclado perdeu o bumbo, perdeu o cimbal, perdeu a caixa, não tem jeito, eu tento, eu já resetei, modo de fábrica, não aciona de jeito nenhum, é lá, viu? Tudo tá lá. Ó, perfeito. Pá. finalizar. Graças a Deus. Agora a placa vai para teste. Deixar aqui manhã toda ligada.
Passei por ela, mexo. Quando for à tarde, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, que é para mim ver o comportamento desse bolt. Aí vai lá a câmera perto, né? Quando eu falo o comportamento desse bolt, contagem regressiva da saúde da placa, desliguei, liguei. 1, 2, 3, 4. O bolt aqui, ó. Vou desligar de novo. Liguei. 1, 2, 3, 4. O bolt aqui, ó. Tá vendo? Aí abriu. Não pode passar de 5 segundos. Não pode, não pode, não pode. Ó, vou ligar de novo. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Vou desligar de novo. Abre contagem. 1, 2, 3, 4. Ó, tá vendo? Quando emite aqui no em 4 segundos ou 5, mais tardar. Então, uma tarde toda fazendo isso, no outro dia, o dia todo ligado. E aí sim a gente acerta com o seu Vilmar pra gente tratar da logística de volta da placa, ok? Eu não trabalho mais com a placa IF, tá? Somente com a placa mãe. Valeu, pessoal!